houve ali um esvaziamento dos investimentos na área de audiovisual no Brasil. Houve ali uma censura na questão de o que é aprovado ou não para os investimentos do governo, né? Afinal de contas, pautas que eles consideram de esquerda não são produzidas. Inclusive, não só a área de cinema, mas de jogos também foi muito influenciada na retirada desses investimentos. Então, muitos jogos saiu esse ano, no ano passado, porque eram jogos que tinham recebido, produções que tinham recebido investimento desses fundos e estavam muito tempo produzindo, saíram, e agora a gente não sabe se vai ter de novo, né? Daí, junta isso com um pouco de... Existe um monopólio de telas no Brasil e no mundo de uma grande indústria, né? Que tá quase aí dona de todas as produções audiovisuais que existem, que a gente pode dizer que é a Disney, né? Então, no Brasil, como é que tá essa questão de telas para filmes nacionais e outros filmes, disputando ainda mais junto com essa indústria que é essa grande indústria a gente pode dizer dos filmes de herói, né? Que acabam dominando durante meses e meses, até um filme que sai em janeiro, fica até abril passando no cinema, ocupando telas que podiam estar sendo para outros filmes, não só filmes nacionais, mas outros filmes de fora, inclusive. O que muita gente não entende, né, quando a gente fala sobre isso, é a questão realmente da imposição da própria empresa. O filme, ele não lança em 2.000 salas num parque exibidor de 3.000 e poucas salas, como é o caso do Brasil, porque todo mundo quer ver só um filme. Isso nunca existiu, né? Cinema existe há mais de 100 anos, então você vai ao cinema, você busca diversidade para você escolher o que você quer ver ali naquela semana. Existe uma demanda, é claro, porque o nosso país, principalmente, sempre foi criado à base da cultura norte-americana. Então, dizer que você não tem uma demanda de público para ver um filme da Marvel seria mentira. Mas não tem a longo prazo, né? E essa reserva de mercado, ela é uma imposição da Disney, né? Do momento que ela fala, olha, não renova aí o seu decreto de cota de tela, porque eu quero lançar meu filme e ele precisa bater 1 bilhão para ele continuar sendo produzido outras versões do mesmo filme. E aí ela fala assim, ou você coloca meu filme em 10 salas no seu cinema de 12 salas, ou eu não vou te tirar daqui da minha lista e você não vai ter acesso ao filme. E aí o exibidor ele fica numa posição muito ruim, né? Porque ele não pode deixar de exibir o filme que vai trazer um retorno ali de receita para ele a partir do que ele vai vender ali na bombonier dele. Então ele se torna mais um refém, assim, ele se torna mais uma peça nesse xadrez aí que ela domina, e você vai criando esse efeito em cadeia das pessoas acharem que o filme está dominando um circuito porque todo mundo quer, né? E aí as pessoas conhecem essa parte de que é a Disney que impõe isso, e ela tem feito isso até mesmo nos Estados Unidos, né? Tem muito relato aí O de caso do pequeno exibidor. Tarantino, quando ele Exato. foi passar os Hateful Eight, como é que é o nome em português do filme? Eu esqueci. Mas ele tinha um cinema que ele queria muito passar, e tava tudo acordado com o cinema, tudo certo, e a Disney falou, não, a gente quer todas as salas, e se vocês não fizerem isso, vocês nunca mais vão exibir nenhum filme da Disney no cinema de Uhum. vocês, né? Não foi, é mais ou menos, é uma parada meio que parece até crime organizado, né? Total, assim. E aí você não tem o que fazer, né? O exibidor ele fica ali numa sinuca de bico danada, porque ele não pode abrir mão de todos os blockbusters que vão sair ali da Disney no futuro.
E aí você enquanto exibidor, às vezes acaba prejudicando indiretamente o mercado. Né? Lógico que nessa conta aí tem vários exibidores que querem mais passar só filme da Disney o ano inteiro e não tá nem aí para cota de tela, é contra a cota de tela, vota em Bolsonaro, votava naquele Mamãe Falei para acabar com o fim da minha entrada em São Paulo. Sempre tem os frutos podres, né? Mas o início disso tudo é da fonte, né? É o próprio órgão deles, né? Que é o MPA, vindo falar com o governo daqui, pedindo para o governo daqui acabar com a lei de incentivo que existe aqui, assim. É tipo, não quero que você aprove nada aí, não quero que tenha reserva de mercado para o seu filme nacional, porque eu quero lançar o meu. E se eu não lançar o meu, vai acontecer isso, aquilo outro. Então é uma base de ameaça muito grande, né? E um lobby também, é lógico, por baixo dos panos para você poder segurar essa coisa, né? Mas é algo que tem sido muito insustentável, não só para o Brasil, mas para o resto do mundo. Os países não estão dando mais conta disso, porque não dá retorno, né? Porque além da imposição, o acordo é que 90% do valor da bilheteria fica com a distribuidora internacional. Né? Então, você chegar numa notícia de que Doutor Estranho faturou 31 milhões de reais na última semana, não são 31 milhões de reais que ficaram para as salas de cinema. 90% desses 31 milhões tem para o bolso da Disney. É um dinheiro que não vai ficar no Brasil, que não vai fomentar outras áreas do audiovisual, porque o dono da sala de cinema ele paga o imposto para a Ancine, que é o Condecine, que alimenta o fundo setorial do audiovisual, que é onde os produtores mais independentes conseguem captar um dinheiro mais direto para poder fazer seus filmes. Então, quando você está ali numa bilheteria dando dinheiro para um filme nacional, dependendo do acordo, às vezes até 40% do valor da bilheteria fica com o exibidor, fica com a sala de cinema. E é um dinheiro que ele vai usar para pagar esse imposto e que vai usar para fazer melhoria no cinema dele. Né? Então, direto e indiretamente, é muito melhor para um país, economicamente, apostar na sua indústria nacional antes de querer resolver os interesses do mercado externo. Porque 90% de 31 milhões está no bolso da Disney. Ela vai usar lá nos Estados Unidos, vai usar em algum país da Europa para fazer outra coisa e a gente nunca vai ver esse dinheiro. E aí a gente está vendo dia após dia sala de cinema sendo fechada no Brasil, que a gente não tem dinheiro, a gente está só jogando dinheiro para fora. Por isso que eu até queria falar que isso parece meio que um canibalismo, né? É uma antropofagia ali do próprio cinema. A Disney vem. Depois eu quero que você fale assim, como é que é a taxa aí de retorno de outras distribuidoras, né? Se você fala Disney, cobra 90%, a distribuidora Disney 90%. Então é quase um saque, né? Eles vêm para os países ao redor do mundo, eles impõem as normas deles. Se você não cumprir nossas normas, vocês nunca mais podem exibir nenhum dos nossos filmes. Só que daí, se você cumprir, você está colocando em risco a sobrevivência do seu cinema, porque o retorno que você vai ter da bilheteria não é quase nada. E isso acaba acabando com a indústria nacional do cinema também. Então, parece até um plano para meio que fragilizar a indústria de cinema ao redor do mundo, para criar esse monopólio estadunidense da Disney.
E meio que foi uma forma indireta, né? Meio maquiavelicamente genial isso que eles fazem. Porque eles têm o poder, eles têm dinheiro, eles têm uma moeda de barganha para poder fazer isso. Afinal de contas, quem não quer ver quem não quer ver o filme do Doutor Estranho, né? Quem não quer ver o próximo Homem-Aranha? Então, e tem gente que tá batendo palma, né? Tem gente que acha que não consegue enxergar o problema disso, o como isso é problemático. E o como isso pode ser o fim em curto prazo da indústria da forma que a gente conhece, né? Se puder falar um pouco disso. Parte desse problema também é porque nos últimos anos a Ásia se destacou muito no audiovisual. E aí não é mentira para ninguém que os Estados Unidos não gosta de ver ninguém prosperando com nada. Só eles que podem fazer tudo, tem que ser primeiro em tudo, e aí eles começam com essa política de domínio. E uma coisa que tem incomodado muito os Estados Unidos na questão cinematográfica é a China ser o maior mercado de cinema do mundo hoje em dia. E hoje em dia eu falo uns bons anos já deve ter aí uns 3, 4, 5 anos que a China é o maior mercado cinematográfico do mundo. E aí, logicamente, que isso bateu no calo dos Estados Unidos. Como assim eu vou perder um posto importante desse para os comunistas, né? Não pode. E aí vem sempre essa guerra, né? Essa guerra fria que nunca acabou entre esses dois polos aí de política. E aí ela começa a tentar puxar esses países que têm uma regulação mais maleável, que ela sabe que tem a possibilidade de ter um governo que é mais liberal e que vai deixar o filme passar, para ela poder resgatar esse status de que é o maior mercado cinematográfico do mundo. Hoje mesmo saiu uma notícia de que agora que a China está em lockdown por causa da nova onda do Covid, os Estados Unidos estão aproveitando essa deixa de que ninguém está indo ao cinema para tentar resgatar esse posto de primeiro lugar. Só que aí, quando você vai ver como é que eles estão fazendo isso, 2.000 e tantas salas para Doutor Estranho aqui, 600 salas na Argentina, num parque exibidor de 800 e poucas salas, pedindo para a Coreia do Sul diminuir a cota de tela para poder lançar o filme deles, reclamando que a China impõe censura, que eles não podem mais lançar nada lá. E aí eles vão entrando nesses países que eles são bem recebidos, porque são criados nessa cultura norte-americana o tempo inteiro, para poder dizer que, nossa, olha só como que a gente é o país que mais sabe fazer cinema no mundo, não tem nenhum outro lugar que faça um cinema tão bom quanto o nosso. Só que eles estão sem repertório, né? Porque a impressão que dá é que a gente chega no cinema para ver o mesmo filme o tempo inteiro. Enquanto isso, a gente tem a China produzindo muito audiovisual de qualidade e com gênero diverso. Então, você não tem só esses filmes exalando o patriotismo deles, que muitos gostam de falar, mas o filme é propaganda do governo. Não, você tem lá o filme de romance deles, tem o filme de comédia deles, tem tudo lá. E os Estados Unidos não consegue mais fazer isso, emplacar bilheteria de gêneros diferentes para dizer que é o maior mercado. Então, o maior incômodo deles é esse, né? De perceber que eles têm uma ideologia do Ocidente que já está falida e que as pessoas não prestam mais atenção. Que na Coreia do Sul a pessoa vai para ver o filme da Coreia do Sul antes de ver Doutor Estranho. Ela pode até ir ver Doutor Estranho,
mas num primeiro momento, se ela receber o salário dela e ela escolhe ir no cinema, ela vai escolher o filme sul-coreano para ver primeiro. Depois ela vê Doutor Estranho. E isso incomoda, né? Porque ninguém pode ser maior do que eles em nada. E aí você vai tendo esses casos todos absurdos, esses lobbies, essas corridas, essas ameaças, né? Porque eles ameaçam, se tiver regulação, vou sair do país. Minha empresa já não vai mais produzir nada. Não, eles vão continuar produzindo, porque eles sabem que eles vão ganhar dinheiro. Mas para o leigo, né, conquista essa narrativa de que o governo quer censurar, de que o governo está impossibilitando a empresa de gerir ali um negócio dela. E você falou de propaganda, né? Como se os Estados Unidos, os filmes não tivessem propaganda estadunidense, né? Eles vendem o jeito americano através dos filmes, né? Inclusive, muitos filmes recebem financiamento do Exército. Muitos filmes da Marvel, inclusive, recebem financiamento do Exército para existirem lá. Ou vocês acham que o Exército tá de graça nesses filmes de vez em quando? Aparece lá tipo, no Transformers aparece lá o Exército. Você sabe que é de graça? Que é só a visão do diretor? Não, houve investimento. De novo, fazendo paralelo com os jogos, que a indústria de cinema e a de jogos, elas são muito parecidas em diversos aspectos. A franquia Call of Duty recebe dinheiro do exército para poder retratar as armas e por aí vai. É a mesma coisa. Então, quando alguém chega e fala que o filme chinês tem propaganda do governo chinês, o filme russo tem propaganda do governo russo. Então, o filme americano tem propaganda pra caralho também. Inclusive, até esses dias eu tava comentando no Twitter sobre como é impossível você assistir qualquer obra cinematográfica estadunidense sem ter anticomunismo nela. Em qualquer momento, qualquer coisa que você faz, você não tá esperando, até desenho. Você não tá esperando, eles mandam um anticomunismo assim na tela. Então, esse negócio de é propaganda e tal, é a balela. E como você falou, né, a Coreia do Sul, ela tem um mercado muito forte, muito fortalecido, né, pelo governo. Tem muito investimento do governo. Não é que foi assim, não é o jeito liberal, né, que eles gostam de falar. Existe investimento do governo para que a indústria seja forte. Existe regulamentação para que exista telas para as pessoas assistirem. Por que vocês acham que o BTS, K-pop é tão grande assim no mundo inteiro? Não é mágica, ou investimento. E talvez é isso que você falou, né? Eles não aceitam ser em o segundo lugar. Eles têm que dominar o mercado. E assim, aqui no canal a gente gosta de ver muitos filmes da antiga União Soviética. Então tinha lá, acho que um dos estúdios mais antigos é a MOS Filmes, que acho que tem quase 120 anos já, que era uma grande produtora ali de cinema na União Soviética. E como assim, apesar de existir, sim, existe ali orientações do Partido Comunista, tal, de como deve ser feita a arte, como ela deve enaltecer o partido, como ela deve enaltecer o povo, tudo mais. Ainda assim, eram filmes artisticamente muito interessantes e livres, assim, se comparado com outros filmes da época ali. O próprio George Lucas fala, né?